Olá, meus sonhadores e sonhadoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cenas e Sonhos. O meu nome é Adriele e o vídeo de hoje é sobre a grosseria do Denzel Washington ao responder uma pergunta da Isabella Boscov. Vem comigo dar uma olhada nessa notícia. E eu separei aqui para vocês, então, uma notícia do site Se Liga Nerd, que ele fala também dos títulos, utilizados aí por outros sites ao trazer essas informações aí sobre a grosseria dele ao responder a Isabella, que deu aí um bafafá na web, Então vamos acompanhar aqui. E o título até que o Se Liga Nerd utiliza é Gladiador 2, Denzel Washington realmente brigou com a crítica brasileira? É o que a gente vai dar uma olhada. Nós temos um subtítulo aqui, Acompanhe a investigação do caso. Gladiador 2. Se o assunto é cinema, parece que não se fala em outra coisa no Brasil. O problema é que não se trata de nenhuma crítica fabulosa sobre um dos expoentes do web. O personagem Macrinus, um ex-escravo transformado no ardiloso traficante de armas impecavelmente vivido por Denzel Washington na trama dirigida por Ridley Scott. Descrito pelo diretor como um verdadeiro gangster romano, Macrinus entrou nos trends tópicos das redes sociais por um motivo inusitado, um suposto bate-boca ou estranhamento entre Washington e a famosa crítica da sétima arte, a brasileira Isabella Boscov. Quem não acompanha o canal da Isabella Boscov, então ela é uma crítica de cinema, então ela tem ali um jeito até meio formal, assim, mais do que o meu até, porque eu já acho que eu sou bem formal na hora de falar aí os vídeos, fazer os vídeos. Então, ela tem ali uma opinião bacana sobre alguns filmes, Ela tem um jeito mesmo dela ali de apresentar. Algumas análises dela são bacanas, assim, Eu gosto bastante também. Algumas eu concordo ou não concordo. Mas até são vídeos, assim, interessantes de você acompanhar, porque ela sempre tá lançando ali tudo quanto é, filme que sai logo, que tá em cartaz e tal, novidade. Ela sempre tem vídeo ali, eu acho que quase que diariamente, Não tenho certeza agora, ali no canal dela. Então, acho que o canal dela é o próprio nome dela, Isabella Boscov. Continuando aqui, antes de analisarmos as evidências do hipotético entrave entre Estados Unidos e Brasil, vale a pena começarmos pela repercussão do elusivo choque entre países. A manchete escolhida pelo editor do portal Metrópolis foi a seguinte: brasileiros detonam Gladiador 2 após Denzel ser grosso com Boscov. Eu li a notícia aqui, eu vi essa reportagem do Metrópolis e realmente ele dá ênfase para esse cancelamento aí do Denzel Washington. A gente tem muitos fãs da Isabella defendendo ela, mas vamos continuar aqui que vocês já vão entender aonde eu quero chegar também. Já o site Tecmundo foi na mesma linha. Brasileiros boicotam Gladiador 2 após corte de Denzel Washington e Isabella Boscov. Então, Tecmundo também deu uma olhada ali, eles realmente seguem o mesmo padrão. Por sua vez, o Pop Mais descreveu a situação assim: Denzel Washington dá fora em Isabella Boscov durante entrevista e causa tumulto na web. Do Pop Mais, eu só tinha visto o título, não cheguei a ler a reportagem. Pelo jeito aqui também seguem a mesma linha. Para quem confere os títulos acima e aproveita para chegar à conclusão óbvia, Denzel Washington teria discutido com a sempre polida Isabella Boscov. Ou até pior, em meio à entrevista de divulgação de Gladiador 2, o experiente ator pode ter ido além, aplicando pitadas de agressão durante a conversa. Como sempre, é mais adequado verificar a fonte primária. O Se Liga Nerd optou por checar o conteúdo na íntegra, postado no canal oficial de Isabella Boscov no YouTube. Logo de cara, é verdade. A resposta de Denzel sobre as raízes da escultura do personagem Macrinus teve uma decolagem ligeiramente turbulenta. Aqui eles disponibilizaram aqui o vídeo que está lá no canal também da Isabella Boscov, e eu realmente, deixa eu até voltar aqui para a gente falar um pouquinho. Eu conferi essa entrevista, que ela fez ali com os convidados, e eu vou falar uma coisa para vocês que realmente na entrevista do Denzel Washington, ele é muito seco, muito objetivo ali. E é claro que se você realmente fazer um corte, realmente que ele é um pouco mais grosseiro, é claro que você... Então, eu vou falar por mim até, que quando eu vi esse corte, eu falei,
caramba, ele realmente deu uma patada gigantesca nela, né? Dela ficar sem jeito. E até a gente que tá assistindo, né? Porque, poxa, né? Você vai entrevistar, né? Atores ali de Gladiador, né? Vai entrevistar o Denzel Washington, que é um puta de um ator, né? E aí ele te responde daquela maneira, né? Realmente você fica ali totalmente sem graça, né? É vergonhoso. Então, a hora que eu vi realmente a resposta dele, eu acabei pensando, não precisava ser daquela forma. Só que aí, realmente, você conferindo, né, a entrevista na íntegra, ela tem, assim, as suas pitadas ali de grosseria, né, de uma coisa mais objetiva ali na hora do Denzel responder. Só que a entrevista, ela ainda acontece de uma forma, assim, normal, né? Não teve uma briga, uma discussão acirrada, nada disso, né? Então, a forma como foi feito, né, o corte, pegando aí dessa parte, realmente quem não conferiu a entrevista vai achar que realmente ele, né, ficou dando patada nela o tempo todo. Talvez quase ali, ele teve realmente umas respostas muito secas, né, o que foi o corte mesmo do Denzel Washington respondendo ela sobre que ele, né, ele tava ali, né, para trabalhar, ele não tava ali para brincar, né, em questão que ela faz uma pergunta, né, sobre a experiência dele ali em Roma, e ele responde, né, secamente ali, e que realmente a gente acaba ali sentindo um pouquinho, né, porque diz que os brasileiros, né, eles sentem um pouquinho mais, né, diz que os americanos são um pouco mais ríspidos, né, e ele realmente, ele é bem ríspido nessa entrevista ali com a Isabela. Vamos acompanhar mais um pouco aqui o que diz no Se Liga Nerd. Ao questionar o astro, Isabela recebe a resposta seca antes de desenvolver o seu raciocínio. Isabela, qual foi o caminho trilhado por você para fazer esse personagem? Onde ele começa? Pergunta a jornalista. Denzel, bem, do começo, devolve o ator. Então, nessa parte, na verdade... Nessa parte, ele acaba, sim, sendo ligeiramente grosseiro ali, mas ele logo já emenda a resposta, né, de forma ali objetiva, como sempre, ali dá pra ver que é muito objetivo nas respostas, né, sobre a pergunta da Isabela. Mas eu vou falar para vocês também que as perguntas que ela faz ali são medianas, né? E eu acho que ele até fica, talvez, pensando, né, que poderiam ser perguntas mais criativas, mais inteligentes, talvez, né? E aí ele sempre acaba respondendo de uma forma mais seca. Ao prosseguir, ele diz não saber exatamente essa origem, mas aponta que ele eventualmente percorreu uma jornada iniciada aos 21 anos na Broadway, desembarcando perto de completar 48 anos de carreira em 2024, né? Então ele faz aí uma analogia, né, com a sua trajetória dentro da Broadway, né, dentro da sua carreira ali de ator. E em seguida, Isabela ganha uma resposta ainda mais curta. Mesmo que, ao olharmos para o semblante de Denzel Washington, ele aparenta ter sido receptivo à pergunta. Isabela, você fez um excelente Macbeth, e agora está prestes a fazer Otelo novamente. Você acredita que suas passagens pelos personagens de Shakespeare informaram mais ou menos a construção de Macrinus? Eu acho que formaram ali, na verdade, né? E aí ele responde, pensativo, né? Não pensei nisso, mas não, né? Então, assim, ela até faz essa pergunta do Hamlet, porque ele menciona, né, sobre a atuação dele em Otelo, tá? Por isso que ela entra nessa parte também de Shakespeare. Então, tem uma conversa ali, uma troca, mas realmente em alguns momentos ele é, sim, né, grosseiro de uma forma que realmente, né, quem tá olhando ali de fora, uma entrevista, né, ele sabe que ele vai ter que responder muitas perguntas, né, imagine, né, quantas entrevistas ele tem que dar aí sobre esse filme, só que, né, a gente sabe, poxa, ele é um ator, ele sabe que isso vai acontecer, é o trabalho dele, ele não precisava ser tão grosseiro, né, mas, como eu falei, o corte, ele acaba dando mais ênfase a essa grosseria. Após alguns segundos ligeiramente constrangedores, já que Denzel não se aprofunda nas respostas, Isabela Boscov escolhe uma pergunta mais corriqueira e encontra Denzel mais confortável. Após elogiar o ator e receber diversos thank yous por sua atuação em Gladiador 2, a crítica finalmente chega no ponto polêmico, que prova não ser tão
polêmico assim. Denzel sobre Gladiador 2. Não fui para me divertir. É isso que ele responde para ela, então, naquela pergunta. Logo após a sua fala grosseira pipocar nas redes sociais, Denzel Washington ganhou aquela popular coleção de haters que decidiu boicotar o filme de Ridley Scott. Contudo, ao observar mais de perto o diálogo, não se vê nenhum traço de animosidade. Talvez uma diferença de temperatura, enquanto a Isabella Boscov aparenta estar com mais de 40 graus, né? Porque você vê que ela tá super empolgada, né? Quem não estaria, né? Denzel vai ao ponto explicando como funciona o seu ofício. Depois de descrever como incrível o set romano, com cavalos e soldados, Denzel Washington é perguntado sobre como ele realmente se sentiu atuando em um cenário tão ancestral como a antiga Roma do ano 211 d.C. Isabella, você sentiu em algum momento a sensação, o deslumbramento em estar em um cenário como este, o da Roma Antiga? Denzel, na verdade, estava bem ocupado, sabe? Estava focado no que eu estava fazendo. O que você vê, né, no filme é o resultado do que eu executei, não de como me sentia. Imediatamente, Isabella Boscov apenas concorda e emenda outra questão, abordando o trabalho com o Ridley Scott através dos anos. A partir daí, a entrevista é bastante tranquila e termina com elogios rasgados ao ator. Se essa matéria fosse como uma decisão do imperador romano em meio a uma batalha de gladiadores no Coliseu, a resposta para essa pseudo-treta seria um sinal negativo. Não houve estresse, apesar de Isabella Boscov ter resumido seu encontro virtual com Denzel Washington como osso duro. A propósito, em seu review do filme, Boscov gostou mais ou menos da produção, dizendo ser cafona, mas divertida. Então, toda essa polêmica, né, envolvendo aí Denzel Washington, né, a Isabella Boscov, né, os haters, então, cancelando o Gladiador 2, né, tomando as dores aí da Isabella. E eu vou falar uma coisa pra vocês, né, a Isabella, ela, né, tá toda emocionada ali fazendo essa entrevista, ela faz algumas perguntas ali interessantes, né, outras medianas ali. Ele responde, né, rispidamente ali a algumas questões, mas ele também fala, né, que nem aqui lendo agora, né, sobre a questão, né, de Roma, os cavalos e tal, e por isso que ela acaba emendando, né, essa pergunta de como ele se sentia ali no set das filmagens em Roma, e ele responde, né, daquela forma grosseira que ele não estava ali para brincar. Então, para Isabella, né, sendo negativa ou positivamente essa questão, né, só vai fazer o canal dela crescer ainda mais. Né? E é uma coisa assim muito estranha, né? Agora fãs da Isabella irem, né, cancelar o filme, cancelar o Denzel Washington por conta dessa entrevista, né? Eu acho que pode sim, né, se falar bastante na web sobre, né, como foi essa entrevista, a questão da grosseria do Denzel Washington, mas aí você ir lá cancelar um filme que poxa, gente, né, nem merece ser cancelado. Isso eu já falei um pouquinho aqui sobre o que eu achei, que eu acho que vale a pena até conferir no cinema, né? Então aí você cancelar o filme, o ator, né, por conta dessa entrevista, né, que não tem, assim, né, não tem necessidade disso acontecer, né, mas a gente sabe, né, que a cultura do cancelamento, ela gosta disso, né, essa questão de opinião, né, de a gente comentar aqui como foi a resposta do Denzel para Isabella, eu acho muito válida, né, realmente, a gente comenta aqui sobre as grosserias e tal, mas aí chegar ao ponto, não, vou dar nota baixa. E às vezes a pessoa até gostou do filme e tudo, mas aí leva pro lado pessoal uma situação que aconteceu, né, com a entrevistadora. Não sei, né, se eu sou a favor disso, não, né? Fico pensando ali, né, em algumas questões ali que eu acho que não precisa chegar a esse nível. Mas eu quero saber de você aí, o que vocês acharam, né, dessa polêmica aí com o Denzel Washington e a Isabella, né, se realmente os haters aí estão certos, realmente tem que cancelar, né, o Denzel, tem que cancelar o filme, tem que lançar a nota dele lá embaixo, ou você também acha que deve separar as coisas, né? Diz pra mim aqui nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like surreal, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para que você receba notificações assim que eu lanço um novo vídeo aqui no Cenas e Sonhos. Um beijo surreal e até um próximo vídeo. Tchau!